Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Facieg Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo. Eu sou Márcio Luiz e aqui é o local ideal para os grandes debates, as grandes discussões, onde nós temos a oportunidade de trazer pessoas que estão fazendo a diferença na economia goiana, são lideranças classistas, políticas, pessoas que realmente têm a acrescentar e valores a nos ensinar. Estamos recebendo aqui hoje Luiz Batista Alves, que é presidente do CORECON, o Conselho Regional de Economia do Estado de Goiás. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu espero, de alguma forma, contribuir aqui com essa explanação e até mesmo, quem sabe, algum debate, né? Obrigado mais uma vez. Professor Luiz, né? Isso. Luiz? Sou professor da Universidade Estadual de Goiás, já há mais de 25 anos. Na área de métodos quantitativos, né? E também sou pesquisador em economia do Instituto Mauro Borges, que no momento eu estou cedido para a Secretaria da Economia, né, na gerência lá, e eu atuo na gerência como colaborador na gerência de projeções e análises fiscais. O que faz alguém que fica fazendo projeções de análises fiscais? Conta pra gente. Olha, para começar, é uma coisa meio que complexa mesmo, sabe? Imagino. Envolve Só pelo nome já falou tudo. vários fatores, né? Primeiro, você tem que ter conhecimento dentro dessa área, que inclusive, digo de passagem, eu não tenho tanto conhecimento na área de finanças públicas. É uma área que eu estou me embrenhando. Praticamente, eu estou na Secretaria da Economia lá já tem final de 2023, né? Ou seja, um ano e pouco, de forma que eu tenho aprendido muito. Isso é fundamental explanar, porque dentro dessa área de finanças públicas envolve a questão de observar comportamento de orçamento, despesas, receitas. E as receitas elas são projetadas, né? Elas são estimadas, né? De acordo com o que é observado no orçamento público, né? No caso do Estado de Goiás. Eu imagino que vocês devem estar enlouquecidos com essa história dessa reforma tributária, então. Um pouco. Eu, nem tanto, que eu sou ali apenas um técnico, né? Mas a gente vê a correria do pessoal, principalmente do meu chefe direto. Vocês já estão fazendo projeções para isso? Não, com relação a projeções, essa gerência, se não me falha a memória, ela foi criada em meados de 2023, não existia, até onde eu sei. E de lá para cá já vinha-se trabalhando com projeções fiscais, né? Ou seja, os principais impostos do Estado de Goiás, como o ICMS principalmente, o IPVA, ITCD, né? E recentemente o governador ele já foi até aprovado, inclusive, uma lei relacionado ao Propag, né? O Propag é um programa de pagamentos que o Estado tem, onde se pode utilizar recursos da União, né? Os recursos em que a União repassa para os estados, e aí pode ser aproveitado para essa finalidade. Então, ou seja, e são feitas projeções para isso, mesmo porque, por exemplo, royalties, né? O Estado de Goiás ele não é muito bom em royalties, mas tem alguma participação, alguma parcela, diferentemente do Rio de Janeiro, Espírito Santo, que tem ali, né, Um valor bem mais agregado. Exatamente. E a gente está mais relacionado à questão de minerais, né? Principalmente minerais. E também alguns repasses da Lei Candir, né? A Lei Candir nada mais é do que as indústrias exportadoras, as empresas exportadoras, elas se beneficiam da isenção do ICMS. Então, nessa isenção, o Estado não recebe, porém, a União repassa para os estados, né, que têm esse incentivo às exportações. Então, dentre esses recebíveis, vamos dizer assim, né, principalmente nós temos essas que eu acabei de citar. E aí há uma necessidade de se fazer projeção, uma necessidade de se fazer uma estimativa, porque trata-se de valores para daqui 30 anos, por exemplo, né? E aí envolve toda uma técnica,
E essa técnica envolve uma análise de séries temporais, aplicando diversas técnicas para fazer essa estimativa de forma que esteja o bem próximo do real possível, dadas as margens de erros estabelecidas e aceitas dentro a literatura. Você Né? pode contar para a gente se é muito pessimista essa projeção? Pessimista, na verdade, o que a gente observa? A gente pega essas receitas, por exemplo, dos últimos 15, 20 anos, e baseado nessa série temporal, nessa série histórica, né, dado a modelagem utilizada para fazer a estimativa, ela é estimada para um horizonte de 30 anos, por exemplo. Né? Ou seja, vai depender muito do comportamento, do efeito da sazonalidade que tem ocorrido nesses períodos anteriores, que pode afetar também em períodos seguintes. Então, assim, há uma previsão de que haja aumentos nesse valor, mesmo porque, além dessas projeções, há uma necessidade de se trazer isso para uma data atual. Ou seja, hoje há valores presentes utilizando uma determinada taxa de juros, uma taxa mínima de atratividade, se tem determinado valor. Então, nada mais é do que uma estimativa, né? Uma coisa certa, é mais mesmo para ter uma base, uma noção de valor, de forma que se verifica realmente a possibilidade de utilização desse recebível ou não. Né? Ô, Luiz, eu fico acompanhando essas questões da economia e eu acho que uma das ciências que mais caminham lado a lado com ela é a ciência política. Porque eu gosto muito de política, acompanho muito e acaba que uma coisa parece que está entrelaçada na outra. Quando a economia vai bem, os gestores estão bem. E quando a economia vai mal, a avaliação da gestão pública desaba, né? Exato, ocorre isso. Você falou no começo da aula que você é técnico, mas você também percebe, claro, participando de alguns órgãos de governo, que tem hora que as duas se embolam, né? Às vezes uma decisão é muito mais política do que econômica, ou às vezes é obrigado a atropelar a parte política e vai o plano econômico. Como que você enxerga esse cenário? Ou eu estou errado? Não, está certíssimo. Também tenho essa opinião. Por isso que eu concordo com você. E é muito complexo, né? Conciliar essa questão técnica em relação aos bastidores da política, né? Mesmo porque quando a gente trabalha, por exemplo, com previsões e projeções, a gente precisa mostrar resultado e mostrar de como se chegou nesse resultado. Agora, a decisão política é um caso à parte, né? Chegando essas informações, esses dados, você dá um exemplo. Nós estamos agora numa fase, nós já encaminhamos o projeto de lei de diretriz orçamentária para 2026, lá em abril, março ou abril. E agora a gente já encaminhou o projeto de lei de orçamento anual, eu preciso ter certeza disso, de forma que é analisado, observado os períodos anteriores e, ao mesmo tempo, encaminhado pro legislativo. Assim, nas três esferas, tanto municipal quanto estadual e federal. Então, quer dizer, tem todo um preparo, toda uma técnica, tem os resultados, e aí na hora, mesmo porque, uma vez encaminhado isso para a Casa Legislativa, é feito uma análise, um debate, um ajuste, né? Tira dali, põe daqui, tem esse... isso não sou eu que estou dizendo, e muito menos o que eu estou vivenciando, mesmo porque eu não tenho esse acesso de informações políticas, é mais mesmo daquilo que a gente estuda, que a gente lê, né? Então, ocorre realmente esse conflito, mas existe aí um consenso, né? No final das contas, há um consenso de forma que venha atender a legislação estadual e federal, e, ao mesmo tempo, aquilo que está associado, por exemplo, àquilo que foi planejado no PPA, né? Ou seja, PPA nada mais é do que o plano plurianual
que todas as esferas de governo têm que elaborar de forma a saber o que o governo vai fazer e como vai fazer, onde estão os planos, os programas, os projetos. E aí depois é trabalhar o orçamento para tentar atender isso aí, né? E antes de chegar nessa questão de um projeto de lei para a lei de diretriz orçamentária e depois um projeto de lei de orçamento anual, antes disso tem o planejamento plurianual, né? De forma que tem que saber o quanto vai arrecadar e aonde vai ser empregado esse recurso arrecadado, né? De acordo com todo esse planejamento. Vamos falar da MAG Seguros? Fernando, a MAG é uma empresa de seguros, a maior do mundo, e ela tem uma especialidade em seguro de vida coletivo. E isso permite você trazer uma proteção ampla para o seu estabelecimento, para a sua rede de colaboradores. A gente sabe que tudo na vida envolve riscos. E se você quer ter uma proteção dentro de padrões de valores que são extremamente atrativos, você tem que procurar a MAG. Márcio, mas como é que eu acho a MAG? Como é que eu faço um seguro coletivo para a minha empresa, para me proteger, a minha família, os meus colaboradores? É só procurar a nossa rede de estações comerciais. E um trem que também é marca dentro da economia, você vai ficar bravo comigo não, mas um assunto assim, difícil. Eu fico, no direito eu tive no primeiro período a disciplina de economia, né? Rapaz, eu passei arrastado. E eu observo assim, no dia a dia do brasileiro, a gente vê assim, uma ausência de elementos básicos dentro de uma gestão financeira, por exemplo. Ele, dentro da sua realidade, até porque a média salarial nossa é muito baixa, então realmente é complicado porque a despesa é sempre maior do que a receita. Mas também existe um problema cultural ali. A população ela tem muita dificuldade de fazer uma organização, um planejamento. Será que não estava na hora de a gente levar também noções básicas de economia para as escolas, para tentar melhorar esse ambiente? Eu falo isso porque você tem mais de 20 anos dando aula, né, dessa cadeira nas universidades, né? Então, Márcio, isso também é uma preocupação muito grande, de forma que a própria Universidade Estadual de Goiás, que tem o curso de Ciências Econômicas em Anápolis, ela vem fazendo um trabalho nesse sentido, né? Ela vem fazendo um trabalho nesse sentido de forma a trabalhar alguns projetos de extensão onde alguns alunos já bem adiantados na sua matriz curricular, eles participam, né, e levam isso para as escolas de segundo grau, né? E a gente também tem uma programação, isso associado ao próprio Conselho Federal de Economia, né, com apoio dos regionais, né, dos conselhos regionais, de passar informações sobre o curso de economia, o que é feito no curso de economia, e ao mesmo tempo dando essas dicas relacionadas a finanças pessoais, né, a forma de utilizar dinheiro e tudo mais. Inclusive, nós temos uma professora que ela atua diretamente nisso, e essa parceria com o COFECOM nada mais é do que uma forma da gente ir até a escola, né, já no último período do segundo grau, de forma que eles entendam o que é estudar economia, como funciona a economia, e ao mesmo tempo o professor ou a pessoa responsável já dá uma palestra sobre várias áreas da economia, né, para entender. Agora, em termos de ensino dentro do segundo grau, isso é importante, inclusive já foi até debatido e discutido, né, da forma de atuação. Mas aí tem algumas situações, algumas controvérsias de quem poderia ensinar esses alunos de segundo grau, né? Porque a gente sabe que o ideal seria um economista, né? Docente ou não de universidade, mas que seja um economista que entende, que passou por todo um processo de conhecimento, de entendimento, e que possa dar esse curso dentro de uma instituição de ensino, né? E ocorre que, por algum motivo, isso acaba impedindo, né, de que nós, como economistas, possamos atuar dentro dessas instituições.
Talvez seja até uma política da forma de ensino do segundo grau, que é de utilizar professores, às vezes sem nenhuma graduação, ou até mesmo com ensino. Se bem que de uns anos para cá, a Universidade Estadual ela já tem formado vários profissionais que já atuavam no ensino médio. Aqui eu estou falando até, às vezes eu falo ensino médio, às vezes eu falo segundo grau, né? E na verdade são sinônimos aí. Mas isso acaba fazendo com que o economista ele não tenha esse acesso para trabalhar, para lecionar dentro de uma escola de segundo grau, em função do aproveitamento dos próprios professores ali dentro, né? E como que está o mercado de trabalho hoje do economista? Ótima pergunta, Luiz. Olha só, hoje o economista, comparado às demais profissões, ele tem uma visão muito mais ampla, né, do que está acontecendo na economia como um todo. Isso envolvendo dentro do aspecto micro, que a gente chama microeconomia, ou seja, dentro da empresa, a estrutura de mercado, formação de preços, investimentos, né, orientações de investimento, formação, estrutura de custos e formação de preços, consultorias na área, de forma que possa orientar o empresário, a elaboração de projetos de viabilidade econômica, onde a empresa ela pode solicitar recursos que são disponibilizados pelo Estado, até mesmo pela União, BNDES, por exemplo, FCO, e alguns programas aqui no estado de Goiás a juros mais subsidiados. Então, o economista atua bastante nessa área, né, de elaborar projetos, analisar projetos e, ao mesmo tempo, encaminhar o projeto para ser aprovado, né. Eu já tive a oportunidade de fazer parte como suplente das reuniões lá do FCO, juntamente com o nosso colega lá, o secretário, o César Moura. Isso quando eu ainda estava no MB, então eu estava como suplente e participei de várias reuniões do Instituto Mauro Borges. Isso, via Instituto Mauro Borges, exatamente. E aí eu participei de várias reuniões ali, as reuniões são sérias, análise de projeto, análise das cartas consultas, enfim, direcionado para a indústria, para o comércio, para o setor agropecuário de um modo geral, né? Então, e ali a gente observa que tem vários economistas, né? Mesmo fora ali das reuniões, eles estão ali presentes para, caso precisar de algum esclarecimento relacionado ao projeto que ele elaborou, ele está ali para esclarecer, se necessário. Mas, enfim, então, além dessas áreas, o economista ele atua dentro das empresas, por meio de consultoria, e ao mesmo tempo ele também atua no setor público, né? O setor público, por meio de concurso, ele pode atuar como formador de políticas públicas, como auditor, enfim, né? Tudo aquilo que o setor público pode esperar de um profissional economista dentro da área financeira, os bancos também, bancos públicos e privados, né? Então, o mercado economista é muito abrangente, né? É lógico. Assim como em qualquer curso, as ciências econômicas também ela tem um aprendizado muito amplo, abrangente, onde quem se formar vai ter que se especializar numa determinada área, né? Então, ou seja, o economista ele se especializando em determinada área, ele vai poder atuar e vai poder contribuir tanto para o comércio quanto para a indústria e também o setor agropecuário, de forma a fazer com que a empresa progrida, cresça, né? E, consequentemente, venha cumprir, né, um papel, né, onde as empresas vêm cumprir um papel relacionado à geração de renda, geração de emprego e, ao mesmo tempo, desenvolvimento local e regional, né. Vamos prestigiar o Sicredi, Márcio? Fernando, o Sicredi, ele te possibilita todos os produtos e serviços que os bancos tradicionais disponibilizam, mas com muita diferença. Para começar lá, você não é correntista, é cooperado. Inclusive, você faz parte dos resultados daquela cooperativa. Segundo, e eu posso dar esse testemunho, porque eu sou cooperado do Sicredi, o atendimento é humanizado, personalizado. Inclusive, uma outra
questão que está acontecendo muito. Quando você está vendo os bancos tradicionais estão fechando as agências, o Sicredi está indo para o interior, está avançando, realmente ele não abre mão desse tratamento diferenciado. E terceiro, não menos importante, o Sicredi é uma cooperativa amiga da comunidade. Nós temos inúmeros relatos dos nossos presidentes das associações comerciais que o Sicredi trabalhando em parceria, realmente fazendo com que ele não seja somente uma instituição de crédito, mas sim que ele ajude a fomentar a economia local. Então, se você já empreende ou vai empreender, não pensa duas vezes, vai lá para o Sicredi. Luiz, uma outra questão. Você é professor de universidade. O curso de Ciências Econômicas ainda é um curso de sala de aula cheia? Infelizmente, não. Né? Tanto é que a gente tem observado também que algumas instituições elas têm fechado o curso por falta de demanda. Né? Mas, assim, por exemplo, a UEG, ela já teve curso de economia, acho que em 4 unidades, se eu não me engano. Hoje, 4 ou 5. Hoje ela tem em Tumbiara e Anápolis apenas. Né? E aqui no estado de Goiás, hoje a gente conta com PUC, UEG, UFG, Alfa, contamos com praticamente 4. E uma outra questão, como a inteligência artificial impacta a sua profissão? Porque há algumas que dizem vão ser exterminadas pela IA. A minha seria uma delas, jornalista. Direito também eles vão exterminar, tá, Márcio? Então não fica muito sorridente não, porque você também tá fora. E para o economista, como é que impacta? Você falar exterminar é uma coisa muito forte, né? Olha, eu vejo de outra forma, sabe? Uhum. Até mesmo nessas profissões que você citou. Por quê? Assim, eu não sou uma expert em inteligência artificial, mas o que a gente lê um pouco e que a gente utiliza em termos de inteligência artificial, eu penso que ela vem mais para contribuir do que para exterminar, minha opinião. Assim, é lógico que a gente precisa sempre estar atualizado, isso é fato, né? Entre a geração, essa geração, a gente tem que sempre estar atualizado. E em se falando de IA, mais ainda, né? Porque a gente vai ter uma nova ferramenta disponível para agilizar processo, para agilizar ideias e colocar em prática numa velocidade maior, né? Então, é lógico que a gente tem observado que algumas profissões, gradativamente, ela tem, né, se esvaído de forma que hoje quase não se utiliza, mas a profissão do economista, eu penso que ela vai ser, assim, de alguma forma, bem abreviada em termos de análises técnicas, cálculos. Hoje a gente já conta com ferramentas de cálculos, de previsões, de modelagem excelentes, né? É o que a gente chama de econometria nas ciências econômicas. É uma das minhas áreas lá na UEG. E a econometria, o que é? Ela estuda nada mais do que o envolvimento de observação da teoria econômica associado a dados que você pode manipular esses dados utilizando uma determinada modelagem para que você possa trabalhar algumas técnicas de projeção, né? Então, assim, a IA, ela vem para contribuir. Ela vem para contribuir. Agora, desde que as instituições de ensino superior, eu estou tendo essa preocupação, eu já até conversei com o nosso coordenador de curso, de forma da gente já começar a colocar algumas instituições federais já estão trabalhando nisso, né? De colocar algumas disciplinas ou até mesmo dentro das emendas envolvendo a questão de novas tecnologias, da inovação em novas tecnologias. E a IA não pode ficar de fora, né? Não é simplesmente aprender R, Studio ou Python ou qualquer outra linguagem de programação, é fundamental também. Hoje as empresas exigem isso também. Se você ter uma base de ciência de dados é extremamente importante. Melhor do que isso, analisar toda essa estrutura de dados, né? Então, eu acredito que venha contribuir, e muito.
Luiz, você está citando aí a questão realmente de uma adesão um pouco menor na procura no ramo da economia. E você está presente hoje do Conselho Regional de Economias. Quantos profissionais nós temos inscritos hoje aqui em Goiás? Olha, em torno de 1.200 profissionais apenas. 1.200. Comparado a outras entidades, né? O que acontece? A gente relativamente tem um número de inscritos muito baixo, né? Tendo em vista o quanto que saem das universidades formados. O que acontece? Alguns fazem um curso de economia, porém não atuam na área, acabam se deslocando para as outras áreas, né? O que não seria exigido que este profissional que não atua ou não trabalha em qualquer atividade da economia que esteja registrado no Conselho, né? Desde que ele possa comprovar isso, né? E o Corecon, ele tem tido uma atuação muito grande nessa questão de observar os profissionais, alguns que se dizem profissionais, mas não estão registrados no Conselho. Eu tive segunda-feira, lá na Universidade Federal de Goiás, a gente foi também dar uma palestra, falar sobre o Corecon lá para os meninos, e há uma diferença muito grande entre um bacharel e um economista. O bacharel é aquele que se forma, recebe um diploma, ponto. O economista, ele tem que estar registrado no Conselho Regional para atuar na área de economista, dentro das suas funções de economista. Então, como eu estava dizendo, e o que nós temos, assim, mesmo que de uma forma mais lenta, mas está com uma certa tendência de melhorar, é a nossa fiscalização. Ou seja, observar, hoje nós temos aí diversos meios, as redes sociais que permitem a gente observar. O caboclo, ele vai lá e coloca que é financista ou que ele dá consultoria na área financeira, dá consultoria, que sejam atribuições de economista. A primeira coisa que a gente vê é ver se ele está registrado, né? Se ele não estiver registrado, aí a gente vai verificar, conversar e propor que ele faça o registro, ou que ele, né, se ele ou está atuando efetivamente naquilo que ele está se propondo, então ele tem que ser registrado como economista, né? Então, e isso já vem sendo feito no Estado de Goiás em conjunto com o Conselho Federal. O Conselho Federal, inclusive, utilizou o Estado de Goiás como um plano piloto para utilizar as redes sociais, bases de dados do próprio IBGE, do próprio Banco Central, de forma que pudesse fazer toda vamos dizer assim, um rastreamento de forma que a gente possa verificar. Então, e o outro lado é que a gente, além de observar alguns profissionais de economia que estejam atuando sem registro, tem aqueles que estão desenvolvendo outras atividades que não de economista e acaba, ou até mesmo, né, que está ajudando o pai, está ajudando o tio, está trabalhando ou montou uma empresa, é um empreendedor, né? Porque o economista, ele forma uma pessoa de maneira muito ampla, muito né? ampla. Multidisciplinar. Isso, muito disciplinar, interdisciplinar, né? Ou seja, envolve outras áreas, e aí ele tem um leque muito maior de atuação, né? E com esse leque de atuação, ele pode ser um empreendedor que está ali na gestão da sua empresa, que necessariamente ele não vai precisar estar registrado no Conselho, né? A não ser que ele esteja atuando como fazendo algum trabalho, alguma atividade, alguma função do economista, né? A FIC Goiás vem aí, Márcio. Estamos falando de economia, vamos falar de economia goiana. Isso. FIC Goiás é o maior evento do setor produtivo do estado de Goiás. Vai acontecer no finalzinho de outubro, começo de novembro. Reuniu 6 grandes instituições: FIEG, FEComércio, OCB, FACIEG, SEBRAE e o Fórum Goiano de Habitação. E nesse espaço vai juntar indústria, comércio, cooperativas, microempreendedores, todas as empresas que atuam aí no ramo imobiliário. Vai ser, gente, um evento gigantesco. Vai ser aqui no Centro de Convenções de Goiânia e a sua empresa não pode ficar de fora. Olha a vitrine que vai ser, você tendo a oportunidade de realmente fazer conexões,
vender, ganhar dinheiro. Márcio, mas como é que eu faço para conhecer melhor a feira, os estandes? É só procurar nossas ações comerciais, vai ter todas as informações lá. Luiz, o que paga para eu registrar? O que é o custo de um economista que queira fazer o registro no conselho? Olha, nós temos uma anuidade num preço bem acessível, né? E dependendo da atuação do economista, ele já recupera isso rapidamente, né? A nossa anuidade ela é equivalente a um pouco mais de meio salário mínimo, entendeu? E comparativamente às outras classes é um valor bem baixo mesmo. O que leva a pessoa a ficar na clandestinidade, sem registrar? Porque Olha, não é. Então, Isso é anual, né? Às vezes é anual, exatamente. Às vezes até mesmo por falta de alguma informação, né? E o que o Corecon vem fazendo para tentar reverter isso? A gente hoje tem mídias sociais em diversos, né, no Facebook, no Instagram, enfim, de forma que divulga isso e coloque o profissional em atenção para que ele faça o registro, né? Sempre mostrando a verdadeira atuação do economista e que ele pode ser um registrado, ele pode fazer parte do conselho, ele pode ser conselheiro, ele pode ser presidente, né? Então é uma questão, é um trabalho também que o conselho, né, a gente tem observado em outros regionais, né, eu tenho participado como presidente do conselho regional, nós, presidentes e vice-presidentes, nós temos 2 reuniões anuais com o Conselho Federal em Brasília e a gente aprende muita coisa, principalmente relacionada a esse negócio de observar o comportamento daquele que formou e não é registrado, né? Agora, não tem maior tristeza é você participar de uma plenária e uma pessoa fazer um processo pedindo um desligamento, né, ou sair como registrado. Tem N motivos, mas o principal é que está deixando de atuar ou virou empresário ou está atuando em outra área que não seja da função do economista, mas ao mesmo tempo a gente tem reforçado isso. Hoje nós temos, junto às instituições de ensino superior, um programa de visitas de apoio, de mostrar, né, dos objetivos lá na UFG é justamente mostrar qual é a profissão do economista, o que o graduado, né, assim que sair da instituição, deve fazer, assim que sair da instituição. Nós temos também um programa de que o recém-formado, ele no primeiro ano, ele tem anuidade gratuita. Então, ele já se formou, ele já registra e tem anuidade gratuita durante 1 ano. Bacana e isso, passa a contribuir só a partir do 2º ano. Então, isso é um pontapé inicial que, de alguma forma, estimula, né? E estimula e ele vai trabalhando, ele vai aprendendo, ele vai se interagindo com outros economistas, né? Quando não, já trabalhando por meio de algum estágio antes de se formar. Obrigada a você sintonizado nas rádios parceiras, viu? Que bom que você está nos ouvindo. Estamos aqui entrevistando Luiz Batista Alves, que é presidente do Corecon, o Conselho Regional de Economia do Estado de Goiás. E vamos aproveitar os conhecimentos econômicos que o nosso entrevistado tem, né, Márcio? Vamos conversar sobre macroeconomia. Por exemplo, essa questão do tarifaço aí recente, né? E o pânico que virou em boa parte do país, mas eu acho que a gente acompanhou mais de perto o pânico aqui em Goiás, porque a gente tem essa economia muito dependente do agronegócio, né? E de repente essa ameaça de que a gente ia perder boa parte do mercado. Como é que você enxerga isso? Talvez até uma oportunidade para se conquistar novos parceiros? Qual que é a sua visão sobre isso? Você falou bem, a questão de novos parceiros, mas vamos lá. Isso acaba influenciando vários aspectos, né? Ou várias variáveis macroeconômicas, como a gente costuma colocar na academia. Entre elas, o nosso produto interno bruto, a taxa de juros Selic, a taxa de câmbio e a inflação, principalmente. Tudo isso vai mudar? Vai mexer com tudo isso, ou não? Tem uma tendência.
mas cada um dentro do seu tempo, vamos dizer assim. Então vamos lá, a questão desse tarifaço implementado, né, imposto por Trump, isso em curtíssimo prazo acaba fazendo com que as empresas elas comecem a pensar em outras estratégias de comércio internacional. Por exemplo, o Brasil ele tem um comércio muito grande com os Estados Unidos, principalmente com a carne, o café e uma parte da soja. Grande parte vai para a China. E, em função disso, o que acontece? Eles têm que começar a analisar algumas estratégias visando outros mercados, né? Os países árabes, a China, a Europa, né? A comunidade europeia. Só que isso não acontece repentinamente, né? Isso é de médio e longo prazo. E também envolve algumas políticas que o governo federal tem que adotar de forma a fazer com que isso ocorra. Então, assim, para não surtir um efeito imediato, elas têm que começar a observar algumas estratégias de outros mercados. Quando não, né, acontece que nós vamos ter isso em relação observando o mercado externo e as empresas aqui no Brasil. Isso, de alguma forma, pode favorecer a queda da inflação, né, no curto prazo, porque grande parte dos nossos produtos que nós produzimos internamente não é importado, tipo arroz, feijão, uma boa parte do milho fica aqui, carnes não daquelas seletas que geralmente tipo exportação. E isso, dentro da composição da cesta básica, acaba contribuindo para, no mínimo, não elevar a taxa de inflação, né? E isso é fundamental. Então, já começando por aí, porque e outros produtos exportáveis, ou seja, comercializáveis, eles acabam, por exemplo, a soja, o milho, nós podemos aproveitar aqui em processamento, onde pode se tornar ração, porque o Brasil é um grande produtor de aves, suínos, além da carne bovina, né? Mas aí esse aproveitamento seria mais para a composição de ração para aves e suínos, né? Então isso de alguma forma beneficia a economia interna, né? Os preços seriam mais acessíveis. E isso faz com que a gente tenha aí, pelo menos de curto prazo, um comportamento ameno em termos de inflação. Agora, é lógico que, em se falando de exportações, uma redução das exportações, enquanto ainda não se acha outros mercados alternativos, isso acaba comprometendo a nossa balança comercial. E, por tabela, comprometendo a balança comercial, isso vai afetar a nossa taxa de câmbio, né? Ou seja, nós vamos ter menos reservas cambiais, né? Porque quando se exporta, a gente recebe em moeda estrangeira e dessa moeda estrangeira vai se acumulando e a gente tem reservas cambiais. E essas reservas, elas contribuem para manter a taxa de câmbio estável, né? Em se falando de uma modalidade de câmbio flexível que nem a nossa, né? Então, ou seja, esse aumento na taxa, esse aumento das nossas reservas cambiais, quando a gente consegue exportar mais, isso faz com que a nossa taxa de câmbio ela mantenha estável. Agora, caso isso persista durante um bom tempo, a nossa taxa de câmbio ela pode ser complicada. Isso pode afetar a nossa taxa de câmbio. E aí, sendo desvalorizada, isso acaba... As empresas que dependem de importação de insumos, por exemplo, elas acabam sendo penalizadas por pagar por um custo maior na aquisição de produtos importados, né? Então, ou seja, inflação, PIB, a taxa Selic está mais atrelada ao comportamento da inflação, né? Ou seja, o Banco Central ele tem as suas reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Econômica, Política Monetária, e aí ele faz uma análise de conjuntura onde está atrelada também essa questão do tarifaço, né, por tabela, e observa o comportamento do mercado, ou pelo menos faz algumas projeções, algumas estimativas de
que isso pode afetar o mercado. E baseado nisso, afetando a inflação negativamente, por exemplo, isso acaba fazendo com que o Banco Central tenha uma tendência de elevar a taxa de juros, né? Agora, com a taxa de juros Selic é 15%, alguns analistas de mercado, até mesmo alguns economistas, estão apostando numa queda, né? Nós já chegamos numa taxa de juros estratosférica, uma taxa de juros real, se não me engano, a segunda maior do mundo, né? Então, o que acontece? E quando ocorre uma elevação na taxa de juros, olhando pelo lado da microeconomia, as empresas, os investidores no setor produtivo, eles ficam incertos, inseguros com o risco que está acontecendo na economia. Então, os projetos que estavam em andamento acabam, né, sendo engavetados de alguma forma e até mesmo parados, né, para o impulsionamento. Então, a gente observa aí essas principais variáveis macroeconômicas que podem afetar. E a gente observa, mesmo com uma observação macro, isso vai afetar ali os empresários, os industriários, porque eles dependem desse comportamento para observar, né? Eles vão começar a observar ou rever todos os seus cálculos em termos de margem de lucro, em termos de carteiras de investimento também, enfim, né? De forma que isso afeta diretamente a eles, né? Márcio, por que a Solute é uma empresa confiável? Fernanda, a Solute é a maior empresa de certificação digital do Brasil e que orgulho, é goiana. Hoje, essa questão de cheque, aquelas formas de transação empresarial antiga, já está tudo superado. Hoje é praticamente tudo com assinatura digital. E é onde a nossa preocupação é que muitas das vezes as pessoas fazem o seu certificado digital em local que sequer sabe a procedência. Você está deixando ali a sua assinatura na mão de pessoa que você nunca viu. Então isso é um risco muito grande. E através do certificado digital, grandes transações de CPF, CNPJ são feitas. Você não pode correr esse risco. Então você tem que tomar muito cuidado, tem que fazer em local que tenha procedência. E dentro da nossa rede de associações comerciais, nós somos parceiros da Solute. Lá você vai fazer certificado mais barato que o mercado normalmente pratica. Você vai conseguir fazer um certificado digital com segurança. E terceiro, não menos importante, você está fortalecendo o sistema que te defende, que te protege, que são as associações comerciais. Inclusive, Luiz, fazer o convite aqui para os economistas que estão nos assistindo, a nossa rede tem essa característica, ela é aberta, né? Todo aquele que desenvolve qualquer tipo de atividade econômica é muito bem-vindo dentro do nosso sistema. Então, o lojista tradicional, o fazendeiro, o industrial, o prestador de serviço, mas também o profissional liberal, se quiser filiar na nossa rede, é sempre um prazer, né? Eu que agradeço. Luiz, sem paixão política, né? Apesar de que, como nós brincamos aqui, economia e política está amarrada. A Fernanda lembrou muito bem o tarifaço, que vai causar um impacto econômico violento, é natureza política. Exatamente. Mas tentando tirar a parte política, como é que está a economia brasileira? Né? Independente de ser a favor de governo, contra governo, com racionalidade, como é que nós estamos? Olha, eu, para falar a verdade, eu não trouxe nenhum dado aqui para a gente fazer uma análise ou comparação, mas o que a gente observa é que, assim, em termos da inflação, por exemplo, desde que o governo implementou as metas de inflação, isso já é um ponto positivo, né, de forma a fazer um monitoramento, um acompanhamento, mesmo porque uma economia com inflação elevada, né, a gente vê isso antes do Plano Real, que a gente tinha aí uma inflação, uma hiperinflação, ou seja, uma inflação muito elevada, e tratar e observar por meio de metas, isso é importante, porque dá para monitorar e o governo tomar algumas decisões de forma a não... Se bem que de uns anos para cá, de um tempo para cá, está extrapolando a meta, mas tem um teto. Ou seja, hoje a meta é 3% anual, porém com um teto até 1,5%, né? Ou seja, 4,5%, ou até um teto, um piso, né, de 1,5 para baixo, no caso que iria ir para 1,5, ou seja, entre 1,5 e 4,5, tendo como meta 3, né? E o que a gente tem observado
é que, em observação dessas metas, isso acaba melhorando para a economia, né? Porque o governo acaba atuando de alguma forma que venha contribuir para que, pelo menos, não extrapole o teto, né? Em termos de crescimento econômico, a gente tem observado que o PIB, né, o PIB ele é a nossa medida de crescimento econômico, e onde a gente observa aí os 3 setores da economia, o setor industrial, o setor de serviços, o setor da agropecuária, né, que são 3 setores, como você tinha citado, o setor agropecuário é um setor pujante na economia goiana e é o que tem, de alguma forma, alavancado a economia goiana. Mas, em linhas gerais, né, o setor de indústria e de serviços, por exemplo, na pandemia, o que prevaleceu mais foi o setor de serviços, né? O setor de serviços é que salvou a economia brasileira e goiana, né? Dado as particularidades. Então, a gente tem observado que há essa preocupação, né, com o crescimento econômico, né? Uma outra preocupação é com relação à questão da taxa de juros, né? A taxa de juros Tá uma loucura. está uma Absurdo loucura completo. e isso acaba desestimulando o empresariado de modo geral, desestimulando a economia, como eu citei alguns exemplos aqui, a questão de novos projetos, plantas que poderiam ser expandidas, né, estão sendo aguardados de alguma forma. E a gente vê que o setor financeiro, de alguma forma, ele tem até tido aí uns fatores positivos relacionados a isso, né? Muitas aplicações, por exemplo, estão atreladas à Selic, né? De forma que, uma vez que a Selic é elevada, isso acaba migrando recursos do setor produtivo para o setor especulativo, né? Esse é o antagonismo que a gente observa na economia, né? Eu deixo bem claro para meus alunos, a gente tem que separar o que é investimento produtivo e investimento especulativo, né? De forma que, quando se fala em investimento, tem que definir exatamente para onde está esse investimento. É investimento do setor produtivo. Então, se é investimento do setor produtivo, isso vai desencadear um efeito multiplicativo na economia. A economia cresce, as empresas empregam, a renda aumenta, o local se desenvolve e aí vira um círculo virtuoso na economia, né? E seria o contrário, né? Quando ocorre aí alguns fatores que não são muito favoráveis para a economia, né? É isso. Vamos falar da Uniodonto que está com a gente. Fernando, Deus brilho de dor de dente, viu? Esse trem não é bom, não. E outro problema, além da dor do dente, é quando você vai fazer o orçamento. Tem alguns procedimentos dentários que, rapaz do céu, o buraco é fundo, viu? Então, para você resolver os 2 problemas numa tacada só, vai para a Uniodonto. A Uniodonto é uma cooperativa e é da natureza de todas as cooperativas realmente fazer com que tudo seja bem feito e dentro de valores que o padrão possibilita. Ela trabalha com planos de saúde coletiva, odontológicos, então você consegue, pagando um valor pequeno por mês, ter todo um leque de proteção. Mas como é que eu conheço a Uniodonto? Como é que eu tenho acesso a ela? É só procurar nossa rede de estações comerciais, você vai ter toda a assistência. Chefe, o outro desafio também, né? Ainda mais, no seu caso, nós podemos falar isso com propriedade, que você dá aula há muitos anos, né? Que é o debate aí do ensino à distância, né? Eu já fiz curso de ensino à distância, é legal, é bacana, só que assim, exige demais da pessoa, né? Você já tem que estar dentro de um nível de amadurecimento muito grande. Geralmente, quando alguém começa a fazer faculdade, está ali na faixa etária de 16 a 20 anos. Isso é a média da maioria dos casos. Que, inclusive, é um crime, porque molecada não tem ainda, né, bagagem suficiente, talvez, até humana, emocional, para decidir o seu futuro, né? E como é que tá? Já liberou o curso de economia, que é um curso tão técnico, à distância? Como que você está acompanhando esse processo? Então, e se falando da UEG, a UEG ela já vem com um programa, não de um curso integral em EAD, mas algumas disciplinas, né, em EAD em que o aluno ele possa fazer sem se deslocar de sua residência até a unidade, né? Mesmo porque uma boa parte dos alunos do curso de economia, eles são do interior
né? Então, eles dependem de prefeituras para vir, né, para conseguir condução. Mas, assim, respondendo à pergunta, a UEG ela não tem um curso de economia em AD, né? E até onde eu saiba, eu acho que em outro curso também não. E você acha que é possível formar um economista à distância? Olha, isso depende, né? Depende da estrutura. Eu vou citar um exemplo. Eu morava em Anápolis, porque a unidade que eu dou aula é em Anápolis, né? E o que me trouxe para Goiânia, isso em 2000, foi justamente numa instituição de ensino superior ao qual eu dava aula, e ela já começava a trabalhar ensino EAD antes mesmo de se falar em EAD. Então ela já estava se preparando e montou toda uma estrutura. Só que também nessa situação de para algumas disciplinas e que podem ser ofertadas no decorrer do curso, né? Não necessariamente todo o curso. Assim, até sensato, né? Possível. E houve muito debate sobre essa questão de ensino EAD na área de saúde, a questão de utilização de laboratórios, como é que a pessoa ia praticar laboratório no ensino da saúde, na enfermagem, na farmácia, qualquer outro curso na área de saúde. Mas voltando para a economia, eu acho que assim, o estudante, o aluno, ele pode ter uma boa formação em EAD, mas particularmente, eu não sou a favor e eu vejo que essa formação dele não vai ser uma formação tão sólida quanto ele teria se fosse presencial. Por quê? Porque não basta apenas sala de aula, né? Os cursos, em especial cursos de economia, ele tem várias atividades presentes, né? Onde envolve o aluno com projeto de pesquisa, projeto de extensão, laboratórios que eles podem praticar, né, principalmente nessa parte utilizando o laboratório de informática para estatística, para econometria, trabalhar com algumas modelagens, já tenho feito muito isso com meus alunos. E é lógico que isso vai exigir também um investimento por parte da instituição para cada vez mais estar atualizando o software, atualizando as máquinas, né? Então, quer dizer, é fundamental a presença, é fundamental. É isso, Luiz. Muito obrigada pela entrevista aqui. A gente agradece mais a sua participação. Eu que agradeço. Como eu disse aqui para o nosso colega Márcio, eu estou debutante como podcast, mas, assim, dentro do meu conhecimento, das perspectivas e daquilo que eu pude, eu acho que eu consegui transmitir algum recado. Quem dá aula não passa aperto, né? E além disso, é importante destacar, esse espaço aqui foi criado para isso. Nós vamos dar a voz para o setor produtivo. E todos os elos que compõem essa cadeia tão importante, eles têm que ser ouvidos, né? Correto, então, correto. Essa é uma ferramenta que nós vamos, Deus permitindo, continuar com ela, ampliar, porque é importantíssimo realmente o setor produtivo ser ouvido. Com certeza, com certeza. Obrigada, Luiz. Importantíssima a sua participação. Pode completar. Assim, rapidamente, né? Ele entrou na questão no caso, a FACIEG, né? A gente sabe que existem várias pessoas dentro da área do comércio, da indústria, que acabam ouvindo o que a gente fala, e a gente, como Conselho Regional de Economia, a gente tem tido essa preocupação de ter uma formação de economista que possa, né, verdadeiramente, com ética e dedicação, atender essas empresas. Então, esses empresários, de modo geral, precisando, pode contar com a gente. Nós do Corecon estamos sempre à disposição, nós temos economistas lá, precisando, a gente indica economista para fazer um projeto, para fazer uma análise, enfim, qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição. Tá? Perfeito. E assim a gente encerra contando aí com a sua audiência, espalha a notícia, conta para todo mundo, indica, manda o aviãozinho e recomenda aí que o pessoal assista a gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Até mais.